E aí pessoal, continuando nossos estudos sobre autoionização da água e os conceitos de pH e pOH, a gente entendeu aula passada, tá, que quando a concentração de H+, ela é maior do que a concentração de OH-, o meio se torna ácido, tá? Ou quando ela é superior a 10-7, ou quando ela é inferior, né, ou quando a concentração de hidroxila é inferior a 10-7. E quando a solução é básica, é porque a concentração de hidroxila é superior. Isso a gente viu nessa escala, tá? E a gente entendeu que o meio neutro é 10-7. Mas temos uma justificativa para que isso aconteça. E é muito simples. A gente pode entender que o Kw, né, que é aquela constante de autoionização da água, ele tem um valor de 10 elevado a menos 14, tá? E a gente entende que o Kw, a gente teorizou na aula passada, que ele é igual à concentração de H+, vezes né, a concentração de OH-, tá? Vezes a concentração de OH-. Logo, eu posso entender e deduzir o seguinte, galera, ó, que, né, a gente pode ter que a concentração de H+, né, considerando essa constante, ela vai ser igual à concentração de OH-, certo? Que é igual a 10-7, certo? Porque aqui ele é igual a 10-, 14. Então, um vai ser 10-7, a outra também vai ser 10-7, que dá um total de 10-14. Logo, isso aqui respeita o meio neutro, né? O meio neutro é quando tu não tem nenhum superior ao outro, as duas são iguais. Todas as duas são 10-7. Quando essa aqui for superior, o meio vai ser ácido. Quando essa daqui for superior a 10-7, o meio vai ser básico. Tá? Então, em meio neutro, as duas têm que ser igual. Então, tu tem um meio termo ali, né? Nenhuma maior, nenhuma outra maior. Logo, quando eu tenho esses números aqui aumentando, ó, a concentração, perceba que aqui eu tenho primeiramente o patamar da concentração de hidrogênio positivo, né? O H+. Então, esse número aqui, você percebe que ele está aumentando, tá? Ele está aumentando, sai de 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3 e assim vai. Quando esse número vai se tornando cada vez menos negativo na potência, né, o expoente, ele vai se tornando maior matematicamente. Lógico que aqui tu vai ter o meio ácido, como está indicando aqui, ó. Quando essa concentração cresce, o meio vai ser ácido. E quando essa concentração diminui, o meio vai ser básico, considerando apenas a concentração de H+. Considerando a concentração de OH-. Então, tu tem aqui 10-7. Então, quando essa concentração aqui agora, ó, perceba que ela está crescendo, né, para a direita. 10-6, 10-5, 10-4, 10-3, 10-2, 10-1. Esse número está crescendo aqui para a direita, então o meio vai ser básico, porque a concentração de hidroxila agora, ó, que a gente está vendo aqui nessa linha, tá? Ela vai ser superior, tá? A concentração de H+, que está diminuindo agora, né? Cada vez mais. Quanto maior for esse número na potência, menor vai ser o número, galera. Então presta muita atenção nisso. E o Kw, que a gente sabe que não muda, porque é uma constante, por isso que continua sendo sempre 10-14. Tranquilo? Então, com isso a gente pode entender aqui, ó, simplificando, o pH corresponde à potência de 10 no valor da concentração de hidrogênio, omitindo seu sinal negativo. Para água pura, né, a concentração é 10-7 e a concentração de hidroxila é 10-7 também. Logo eu tenho aqui o valor, né, de pH igual a 7 e pOH igual a menos 10-7. Mas isso aqui, galera, respeita, desculpa aqui, deixa eu botar aqui a canetinha pra gente. Professor, o que é isso, né? Não estou entendendo. Isso aqui respeita isso daqui, ó. Tá? Esse cálculo aqui ele é feito de base nessa equação. O pH, tá? Ele é igual a menos o log da concentração de H+, certo? Então, se eu pegar aqui, né, o pH, ó, ele vai ser igual a menos o log. Então, se eu considerar a concentração de hidrogênio aqui positivo igual a 10-7, eu substituo, né? 10-7, tá? 10-7. Se tu aplicar as propriedades do logaritmo, né? Se esse número aqui em cima for negativo, galera, tá? E esse log aqui for negativo também, esse valor, como é que é o log na base 10, esse valor, o resultado dessa continha aqui vai ser o valor do expoente positivo, vai ser igual a 7. Tá? Da mesma forma, de forma análoga, você pode calcular também o valor do P
OH. Às vezes as pessoas se prendem muito ao pH, né? Menos o log da concentração de H+. A equaçãozinha muito legal, muito estudada, muito aplicada nas questões. Mas as pessoas às vezes se esquecem também do pOH, que é o mesmo princípio. Vai ser menos o log, tá? Só que é da concentração de OH-, tá bom? Aí você substitui a mesma coisa, né? O pOH agora, que é o potencial hidroxilônico, vai ser menos o log de 10 a menos 7 também, porque cada um é 10 a menos 7 no meio neutro, né, galera? Então, o pOH, ele também vai dar 7, tá bom? Então, em soluções ácidas, ó, como a concentração de hidrogênio é maior do que 10 a menos 7, de hidroxila é menor do que 10 a menos 7, logo o pH ácido, né, ele vai ser menor do que 7, o pOH vai ser maior do que 7, tá? Como a concentração aqui vai ter que ser superior, quais são números superiores a 10 a menos 7? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, como a gente viu no início da aula. Vamos pegar um desses valores, por exemplo, 10 a menos 5, aí você calcula o pH aqui, né? O pH vai ser igual a menos o log da concentração de 10 a menos 5, por exemplo. Porque a concentração dele tem que ser o quê? Superior a 10 a menos 7. E valores superiores são com números menores, né, gente? Cada vez, ó, quando esse número for menor em cima da potência, o número vai ser maior, tá? Então, como eu falei para vocês, para desenvolver, né, esse cálculozinho aqui, ó, como é menos o log de 10 a menos 5, o valor vai ser 5, simplesmente, tá? Então, por isso que eu tenho uma escala de pH, né? E aí eu tenho lá, ó, por exemplo, o meio neutro ele vai ser 7, pH 7, como a gente calculou, vão ser iguais. Abaixo de 7 eu tenho soluções ácidas, né? Ácidas. Então vai 7, 5, 6, 4. Acima de 7 eu tenho soluções, é o meio básico, tá? Porque a concentração de hidroxila é superior. E aqui vai embora, né? 8, 9, 10. A gente tem até uma brincadeirinha que diz, a sua nota da sua avaliação, né? Quanto mais básica, melhor, porque é acima de 7. Se você tirar uma nota muito ácida na sua prova, nessa avaliação, é porque foi abaixo de 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1. E é daqui que se deriva aquela escalazinha de pH e pOH. Por isso que a gente vê aqui, ó, soluções básicas, né? Concentração de hidrogênio é menor do que 7 e a de hidroxila, ó, é maior do que 10 a menos 7. Aí você calcula, tá bom? E aplica também aqui no pOH. E é assim que a gente acaba derivando isso, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o pH, né, de forma ao potencial hidrogeniônico. Esse símbolo significa potencial hidrogeniônico. E aí a gente tem, né, o pH sendo a concentração diminuindo aqui, tá? O número vai ficando cada vez mais superior, tá? E a concentração de o pOH, como a gente viu, acabou de ver nos cálculos que eu fiz, é o caso contrário, né? Tá bom? Essas regiões aqui é a região onde o potencial hidroxiliônico é maior. Então, conclusão: quanto maior a concentração em mol por litro de H+, maior a acidez do meio em questão e menor o pH medido, tá? Porque cada vez que a concentração for maior, como uma função é menos o log, tá, da concentração, o pH vai ser medido, vai ser menor. Então, quanto maior a concentração em mol de hidroxila, maior a basicidade ou alcalinidade, o meio básico ou meio alcalino também, do meio em questão, e maior o pH medido, né? Quanto maior o pH, mais vai se tornando básico, tá? Quanto mais próximo de 7 ali ou superior a 7 o pH, tu vai ter aí um valor de um pH básico, né? De um meio alcalino. Então a gente tem aqui os exemplos, né? A concentração igual a 10 a menos 2, o pH vai ser 2, justamente por aquilo que eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês, é só aplicar aqui na formulazinha, ó. 10 a menos 2, por exemplo, a concentração de hidrogênio, tá? Então vai ficar, o pH é igual a menos o log da concentração de 10 a menos 2. Logo, vai ser 2. É só tu botar o valor da potência aqui, se ela for negativa no caso. Então, ó, como a concentração de hidrogênio vezes a de hidroxila 10 a menos 14, como tudo vale 10 a menos 14, se eu sei que o pH é 2, o meu pOH vai ser 12, porque tudo dá 14. Tá? Então eu não preciso calcular o pOH. É facinho. Eu sei que o pH mais o pOH
ele é 14, né? Porque é 10 a menos 14 o valor do Kw. Logo, se eu sei que o pH é 2, né? O pOH é fácil de eu calcular. Eu passo esse valor subtraindo e o pOH, ó, por isso que aqui é fácil, vai ser 12, tá? Fica 14 menos 2 dá 12, então é muito simples. Se tu calcula um, tu sabe qual é o outro. Ó, pH é igual a 10 a menos 7, pH deu 7, então a concentração de hidroxilo também vai ser 7, porque os dois dão 14. A concentração de hidrogênio positivo, de íons hidrogênios, é 10 a menos 10, então o pH é 10, logo o pOH é 4, tá? Esse meio aqui, como o pH é 10, o meio provavelmente é básico, né? Porque está acima de 7, tá bom? Então, a gente tem aí essas deduções. Isso é bem legal. Aqui eu tenho aqui, ó, resumindo todos os conceitos que envolvem concentração de hidrogênio e hidroxilo, além de pH e pOH, podemos montar um esquema comparativo. Água pura, em soluções neutras, né, 25 graus Celsius, ó, 10 a menos 7. Então, o pH 7 ele é neutro, justamente por conta da derivação dessa potência aqui, que a gente tem lá dos conceitos de pH e de Kw, né, da altionização da água. Então, quando esses valores eles vão aumentando, né, a minha concentração de H3O+, que é a mesma coisa de H+, vocês não podem esquecer disso, o H+, a gente utiliza apenas para poder simplificar a nossa escrita na química, tá? O H3O+, e H+, é a mesma coisa. Então, quando essa concentração vai aumentando, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, 10 a 1, o pH se torna negativo, existe pH negativo, tá? E é bastante ácido, né? Se é maior do que zero, o valor deu negativo, então é bastante ácido. Então, por exemplo aqui, ó, 10 a menos 6, o pH vai ser 6, então é um meio ácido. Se o pH é 6 aqui, o pOH vai ser 8. Ó. Por que o pOH é 8? Porque os dois têm que dar 14. Então, por isso que a escalazinha aqui já deu 10 a menos 8. Tá? Muito legal isso daqui. Então, por exemplo, aqui a solução aqui, o número vai, né, a concentração de hidrogênio vai diminuindo, por exemplo. Deu 10 a menos 8. Logo, eu fazendo lá, né, o pH igual a menos o log da concentração de H+, o pH vai dar 8. Tá? Então, o pOH vai dar 6. Tá bom? Existe pH e pOH negativo, nunca se esqueça disso, tá bom? Depende da concentração de H+. Eu já vi muita gente aí se embolando com essa questão, então não importa, tudo depende da concentração de H+ ou de OH-, certo? Então, ó, a concentração de H+ é decrescente, a de OH+ é crescente. Então eu fiz esse quadro, esse esquemazinho aqui no final, apenas para você ter uma noção. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente fizer questões aí, a gente vai fazer uma lista de questões bem legal, para que a gente possa entender esses conceitos ainda mais, né? Entenda que isso é para uma determinada temperatura. Essa temperatura influencia muito na questão do pH. Tá bom, gente? Existem alguns aparelhos, né? Como é que é medido no laboratório? O pH é um pHmetro, né? O pHmetro ele é empregado, ele tem eletrodos aqui, né, especiais que medem a concentração de H+ e de OH-, ou de OH-. E é um método simples, né? Tu bota a solução aqui que tu quer analisar, tu bota o eletrodo e ele vai te dar um sinal aqui justamente já com pH pronto, né? É bem confiável, né? Porque é um meio eletrônico aqui bem legal. E aí facilita o trabalho dos químicos, né? Não precisa estar calculando tudo, então você está fazendo titulação e tudo mais para saber a concentração de alguma coisa ou outra. Então é muito legal o pHmetro. A gente também tem o uso dos indicadores, né? Os indicadores ácido-base. Então tem aqui uma porrada de indicador. A fenolftalina, ela é rosa, né, em meio básico, ó, acima de 7, né, 8, 10, 12, ela é rosa, incolor em meio ácido, ó. Você percebe que abaixo de 7 aqui, tudo é ácido, né? Então tu usa esse indicador, eu quero identificar usando, tem um indicador muito legal, né, o alaranjado de metilo, por exemplo, ele é vermelho aqui, ou um pouquinho amarelo próximo do pH 6, né, tu já percebe que no pH básico ele é incolor, lá não tem coloração nenhuma, aí tudo tem diversos tipos, né? Azul de Crecil, vermelho de Congo, vermelho do Congo, né? Verde de Bromo-Cresol, vermelho de metilo, a fenolftalina, que é muito utilizado, azul de bromotimol, tornassol, que é uma fitinha de papel que a gente utiliza, ela fica vermelha e meio ácido e azul e meio básico. Os químicos utilizam muito essa fitinha de tornassol, um papelzinho bem legal que você utiliza, tá bom? Esses indicadores, a gente viu a ação deles lá na aula sobre efeito do íon comum, tá bom? Então é muito legal isso daqui.
A gente fica por aqui com os conceitos de pH. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer mais a aplicação daqui para frente, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima.